O direito de sucessões é o conjunto de normas que disciplina a transferência de patrimônio de uma pessoa depois da sua morte. Nós viemos às ruas da capital para saber as dúvidas da população a respeito deste tema. Quando um pai deixa um dos herdeiros fora do testamento, este herdeiro poderá depois reaver essa herança através da justiça? Qualquer pessoa que tenha um patrimônio, ela pode fazer um testamento. Vamos imaginar aqui que esse seja o patrimônio de uma pessoa. A metade desse patrimônio é uma parte disponível. Dessa parte disponível, ela pode deixar para quem ela quiser por testamento. A outra parte, que seria a parte indisponível, a pessoa vai ter que deixar para os seus herdeiros necessários previstos em lei pelo Código Civil, que seriam, então, os filhos, os próprios pais, os cônjuges, de acordo com a ordem estabelecida no Código, e também os colaterais, por uma escala sucessiva. Em relação a essa parte indisponível, que a pessoa, então, pretenda deserdar algum desses herdeiros necessários, o entendimento dominante é que ela vai precisar promover uma ação de indignidade para comprovar essas situações. O herdeiro que foi excluído sem essa ação de indignidade pode, então, reclamar essa herança. Uma dúvida que eu tenho e que eu gostaria de um esclarecimento é se é possível vender uma herança, mesmo quando os pais ainda estão vivos. A herança só passa a ser efetivamente herança no momento que a sucessão se abrir e que a pessoa morrer. Portanto, ninguém pode vender o patrimônio do seu pai porque pensa em herdar um dia, ou o patrimônio da sua mãe, ou de um filho, de um tio, de uma tia, em que já se considere herdeiro daquele patrimônio. O que acontece com a herança quando não há testamento? Quando não há testamento em que haja essa disposição sobre o patrimônio, a herança vai, então, para os herdeiros necessários, conforme eu falei, por aquela ordem prevista no Código Civil. Como funciona o reconhecimento da união estável após a morte no caso de herança? Com a sentença judicial reconhecendo essa união estável, a pessoa pode se habilitar, então, no inventário para receber a parte do patrimônio que lhe toca. O que é inventário? Quem pode fazer um inventário? Inventário é um processo que é ajuizado para que seja feita a apuração de todo o patrimônio de uma pessoa que faleceu, que a gente vai chamar no processo de decujus. E então nós vamos apurar qual é o patrimônio, quais são as dívidas dessa pessoa e efetuar a divisão desse patrimônio. O inventário pode ser movido tanto judicialmente quanto no cartório extrajudicial, e um tipo de processo que as pessoas não costumam conhecer pelo nome e que também pode ser feita a divisão do patrimônio é o arrolamento. Naqueles casos em que não há litígio entre os herdeiros e que normalmente também quando não há herdeiros incapazes, mas se houver concordância do Ministério Público também nesses casos, a gente pode fazer a divisão do patrimônio pelo arrolamento. É um processo muito mais rápido e que, se vier bem instruído pelo advogado, se as partes entregarem toda a documentação que foi solicitada, que vai desde a certidão de óbito, a comprovação da existência dos bens e de que a pessoa não tem dívidas com a fazenda, a homologação desse arrolamento e dessa divisão de bens acontece de plano. Enteados, eles entram numa partilha de bens assim, como se fossem filhos? Não, o enteado não está naquela escala dos herdeiros necessários. Para um enteado herdar na parte disponível, que eu expliquei no começo, havendo então a transmissão da parte disponível por testamento, o enteado poderá herdar, mas ele não é herdeiro necessário, assim como o padrasto e a madrasta também não são herdeiros necessários do enteado. Eu gostaria de saber se os herdeiros são obrigados a assumir as dívidas de uma pessoa falecida. O patrimônio da pessoa falecida responde pelas suas dívidas. Então, até o momento da partilha, tem que ser definido como vai ser feito o pagamento de acordo com aquele patrimônio disponível. Se por acaso uma dívida não for quitada e houver a partilha, o que é que vai acontecer? Cada herdeiro vai responder pela dívida na proporção do patrimônio que herdou e com aqueles bens que ele herdou. Mas as dívidas em si não se transmitem diretamente aos herdeiros. Eu gostaria de saber o que é espólio judicial. O espólio judicial é o conjunto de bens, dívidas, obrigações tributárias, direitos de uma pessoa falecida. Ele vai ser judicial quando houver o ajuizamento do inventário aqui no fórum.
senão nós não vamos chamar de espólio judicial, porque as partes podem ter preferido ajuizar o inventário diretamente num cartório extrajudicial. Eu queria saber quanto tempo dura um processo de inventário. Um processo de inventário, num plano ideal, deveria durar 1 ano. O prazo para ajuizamento de inventário é de 60 dias após a abertura da sucessão, ou seja, da morte da pessoa. Quando a pessoa morre, se abre a sua sucessão. Em 60 dias deve ser ajuizado inventário e em 1 ano esse inventário deveria estar concluído. É claro que esse prazo vai poder ser alargado, dilatado pelo juiz. Mas, normalmente, quando não há litígio e quando o processo vem instruído, a tramitação dele é muito rápida.